número 20. Só que hoje vamos falar especificamente de um tipo de golpe que, inclusive, Kátia Fonseca não caiu porque ela é esperta. Não, mas eu recebo todo dia pelo menos uns 10 e-mails de golpe. Golpe de boleto. A senhora já parou para pensar que às vezes esse boleto que você recebeu aí não é nada daquele lugar? E vai pro cara que tá te dando golpe. Às Pois vezes, é. claro. E a gente vai tirar suas dúvidas com um especialista, perito digital, para você aprender a não fazer, mas nunca, fazer um depósito, fazer um pagamento se não tiver uma certeza real. E a gente vai te dar as dicas de como você ficar atento em relação a isso, né? Cíntia Lima preparou um resumão. Muito bom, presta atenção. Olha lá. Você já foi vítima de algum golpe? Com certeza, este é um grande temor por parte dos brasileiros. Infelizmente, segundo a polícia, há pelo menos 16 crimes entre os mais praticados por estelionatários no país. Estima-se que esta prática de crime aumentou cerca de 30% com o isolamento social. Os golpistas fazem vítimas o tempo todo. Um dos golpes é o golpe do boleto. Os criminosos descobrem, por meio de algumas pesquisas realizadas na internet, informações sobre as pessoas e enviam falsos boletos por e-mail. E tem cobrança relacionada a tudo. A vítima acredita que está pagando um boleto verdadeiro, mas no código de barras constam informações que direcionam o valor para a conta dos golpistas. É preciso ficar muito atento. Desconfiar sempre. O Melhor da Tarde esclarece suas dúvidas e ensina como agir para não cair nesse golpe. Então, gente, e sabe o que é pior de tudo? Se tem uma coisa que é organizada nesse país é o crime, né? E se você abre o e-mail, por exemplo, você tem certeza que é daquela empresa. Você acha que é uma fatura? Porque ele vem no mesmo layout, na mesma forma que o banco, por exemplo, manda para você um e-mail, é do mesmo jeito que você recebe no golpe. A gente tem umas fotos dos seus daqui a pouco que eu acho que a gente vai mostrar. A gente Aqueles mostra. seus. É que triste, são... viu? Olha, estamos já por Skype com o Marcelo Nagui, que é perito digital. Boa tarde, Marcelo, tudo bom? Boa tarde, Kátia. Obrigado pela oportunidade em poder compartilhar conhecimento com todos. Olha, a gente que agradece, é uma honra mesmo, porque a gente sabe o quanto que esses bandidos estão cada vez mais dedicados a enrolarem a gente. Então, se a gente de fato não ficar atento às dicas que você vai passar, a gente pode acabar caindo numa armadilha, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eles estão cada vez mais arrojados aí e já se tornou uma constante esse tipo de crime, né? Você vê que vocês falaram aí em 30%, a Febraban divulga aí um número de 45% só no mês de setembro para cá. Então... né? 300% de ataques desse tipo, né? A gente chama de ataque porque praticamente uma invasão mesmo à sua privacidade, né? 300% no mundo inteiro. Negócio absurdo. Muita coisa. Agora, como que a gente pode saber se um boleto é verdadeiro ou não? A primeira coisa é entender o que você está pagando ali especificamente. Se é uma conta de consumo ou se é um boleto que a gente chama de boleto registrado, que é quando a gente paga para empresas, lojistas, né? A conta de consumo é aquela conta de água, de luz, telefone, a internet que você paga. Então, o formato desses boletos ele é bem diferente, né? E por que eu chamo a atenção disso? Entenda que o boleto de consumo, você tem ali 4 grupos de 12 números. Nos códigos de barra. Boleto, aquele código de barras, né? Você tem um código de barras e em cima você tem o que a gente chama de linha digitável. A gente tem até um exemplo pra gente colocar no telão, o pessoal entender. Ô, gente, Legal. coloca no nosso telão aqui também pra gente poder ver. Obrigada. Olha lá, então a gente tem ali... Abriu lá? O boleto. Esse é um boleto registrado. Só de bater o olho eu sei que ele é um boleto registrado. Sabe o que é de verdade? Então, esse aí é um exemplo, né? Mas você consegue bater o olho ali, naquele grupo de números, são 8 conjuntos aí de números, né? E perceba que no último conjunto, você tem aí 14 dígitos. Esse é comparativo, olha, o boleto registrado, como eu falei para vocês, são 4 grupos de números, né? Ah, entendi. E ali você tem, na verdade, assim, o boleto sem registro que ele está mostrando aí é o que a gente chama de conta de consumo. Lá você vai ver os 4 grupos. O boleto registrado não, são 8 grupos, né? Você vê que tem só separado por ponto ali, mas se você contar... né? Então a gente bate o olho e já sabe a diferença. Olha, isso eu não sabia, não. É importante, eu também não fazia ideia. É uma diferença gritante, né?
Total. E às vezes você acha que está pagando uma conta, sei lá, a sua conta da internet aí não chegou. Aí as pessoas têm a mania de entrar lá nas redes sociais e reclamar, olha, até agora não recebi meu boleto. O golpista vê a chance e aí ele faz o quê? Gera um boleto nessas contas digitais da vida aí, que você abre um clique, né? Você abre uma conta hoje e gera um boleto. Mas veja só, Marcelo, eu nunca paguei boleto, porque eu não pago boleto, já faço por outras formas de pagamento, não pego o boleto do e-mail e vou lá e pago, eu não faço isso. Mas eu canso de receber e-mail com boleto de tudo que você possa imaginar. De empresa de telefonia que eu não faço parte, de empresa de TV a cabo que eu nunca fiz parte. E eles colocam ali que você tem certeza, se você não ficar atento. Eu tenho até, quer ver, eu separei uns boletos que eu recebi, acho que são 3, né? São 3. Dessa semana, mas ainda tem outros que já chegaram. Ó, esse aqui é muito interessante, é uma fatura. Deixa no telão para facilitar. Vem cá, Alex, fica mais fácil, ó. O que tem aqui, ó? Aqui fala que é uma fatura em atraso. A gente só tampou o nome da empresa, porque o pobre da empresa não tem culpa. E aí, se eu não tiver atenção, eu vou olhar e vou falar, gente, será que eu estou em atraso com isso mesmo? Né? Só que não, né? Não. E aí tem até valor, porque aqui a resolução ficou É que aqui mais ficou baixa, horrível, né? Não dá mas pra tem ver até nada. um valor, é como se fosse uma conta normal. A segunda tela é o boleto, quer ver? Deixa eu ver. Põe a segunda foto, Kátia, ó. Aqui já confirmando que você era cliente. Sim, que eu não era. Agora, aí tinha meu nome, está na sua. Confira a sua fatura digital. Sim. Aí quando você vem ver aqui, ó, tem o valor 463 com o código de barras ali embaixo, tá vendo? E aí tem um truque que você passou pra gente. Mostra a outra tela agora, que é aquela quando ela checa o e-mail. Que é outra situação, Kátia. Agora é do cartão de crédito, lembra? Esse é do cartão de crédito também, que eu não tenho esse cartão de crédito. E você estava devendo, 1945,70. Dia 12 de novembro vencia, tá vendo? 1945, se eu falar assim, se você vai com pressa pra pagar as coisas, você fala assim, é verdade, eu comprei muita coisa que eu tô fazendo obra em casa. Aí você vai ver e você paga e vai pra outra pessoa, porque não é o seu cartão. Acho que a gente tem um boleto dessa fatura, quer ver? Põe pra aí, vem Fernando, agora, ó, vamos lá. É que eles colocaram misturado. Eles colocaram meio fora de ordem. Isso aqui era de um banco, lembra? Isso aqui era da Caixa Econômica. Ó, e ainda... Calma aí, volta. gente, volta Mas vocês lá. estão com uma pressa? Volta lá. Isso. Ó, caixa.gov.br. Aí você vai ver, você fala, tá escrito caixa, né? Sim. Quando você põe o cursor em cima, é outra história. Agora, isso que é bom. Quer ver? Basta aquela tela, Fernando, que aparece o e-mail lá em cima. Não, e-mail. A outra tela que a gente separou, que é quando a Kátia identificou que era um golpe. Vocês podiam pôr as coisas na sequência certa. Ia funcionar. Aqui, Kátia. Por exemplo, da Caixa Econômica, a Kátia foi lá em cima e viu, né, Kátia? Eu coloquei o cursor ali em cima do e-mail e aí aparece justamente esse. Esse aqui, ó. Olha o que tá escrito aqui, ó. O que seria da Caixa, Isso aqui não é a Caixa. Não. Então, quando eu coloquei o cursor, aí apareceu isso aqui, ó. Esse aqui é o endereço de e-mail, olhando estava caixa.gov.br. Quando você põe o cursor, era isso aqui, ó, o e-mail do cara. Não tinha nada a ver com a Caixa Econômica. Se você paga, você tá dando dinheiro para esse cara. E a Caixa Econômica não vai te ressarcir, que não tem nada a ver com isso. E tinha um outro que era até papa, lembra a piada? Tinha, Mostra outra tela dessa, Fernando. Ó, esse aqui também, porque falava que era da TV a cabo, cliente-net, @, ó lá, nada a ver. brnet.web.com. Não era, gente, nem da companhia, eu nem tenho essa também companhia de TV a cabo. Quer ver? Vai o outro, é o outro que tá o nome do Papa, Edson Papa. Cadê? Próxima telinha dos e-mails. Não clicou? Não tem? Tem, eu mandei. Mandou, Bom, não. Acho que, infelizmente, está incompleto lá. Próxima vez a gente põe na sequência, a gente checa mais fácil. Porque o que acontece, ó, quando você põe o cursor, aí você tem que ver direitinho. Desse que era que tinha assim, era a TV a cabo junto com uma outra companhia telefônica. Quando eu ponho o cursor, aparecia edson.papa, @ qualquer coisa. Sim. Então não era nem da companhia de telefone e nem da companhia de TV a cabo. E a gente no desespero, porque quem é muito honesto não vai deixar a coisa atrasada. Deixa eu quitar, né, Kátia? E não pode ter pressa. Não, e aí você quita e o dinheiro vai pra onde? Então, vai pro bandido. Você tá ajudando o bandido. Não é mesmo, Marcelo? Não tem que ficar atento, você viu? Coisa simples da gente fazer e a gente não cair em golpe, né? Isso mesmo, viu, gente? Isso tudo que você passou aí, Kátia, é o que acontece aí com milhões de brasileiros aí recebendo e-mails todos os dias, link no WhatsApp, mensagem SMS, é o que a gente chama de phishing. O phishing é um golpe na internet, né? Esse nome bonito, justamente vem de pescar, né? Ele fica tentando pescar uma vítima.
ele manda um e-mail, o atacante, né, o estelionatário, ele manda esse e-mail para um monte de gente, para uma lista enorme, esperando que alguém desavisado, né, que não tenha a atenção que você teve, de olhar o endereço, ver se aquela fatura realmente... Às vezes fala, eu tenho uma conta para pagar do banco X, mas peraí, eu nem tenho conta nesse banco. Sim, mas é o que eu costumo dizer, é o telefone tocando, o filho chorando, agora com aula online, né? A gente tem que ficar dando atenção pro filho, o feijão cozinhando, o cachorro latindo, e aí você se depara com aquela conta para pagar, você fala, ih, venceu, olha, se eu não pagar eu vou ter problema. E é aí que o cara cai no golpe. Agora vamos combinar, né, gente? Quando que o banco fica mandando essas coisas para você, ou a seguradora fica mandando essas informações, sem que você peça, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muita atenção, porque é assim que eles fazem dinheiro. Fazem de 30 a 45 mil reais por dia, um único golpista. Ué, só naquela fatura que eu recebi não era 7.300 e pouco? Se eu tivesse pago, tinha perdido 7.300 e pouco. Exatamente. Então tem que ficar atento e a gente vai mostrar um boleto e aí o Marcelo vai explicar pra gente, olhando o boleto, porque tinha coisa ali que eu nem sabia. Não. Os últimos números, o que significa, porque aí você consegue ficar atento pra você sempre ficar percebendo se é o número do banco que aparece no início, se não é o número do banco. E aí a gente vai te explicar e já vai mandando suas dúvidas, que já tá o Rafa aqui prontinho e o